Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. E antes de começar efetivamente esse vídeo, eu gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo. Que nesse ano de 2025, que o Senhor possa surpreender cada um de vocês nos mínimos detalhes. Que Ele possa preencher os seus dias de bênção, de propósito, e que Ele possa guiar cada um de vocês naquilo que é a vontade dEle, que vocês possam ser supridos em tudo. Todo início de ano, ele é repleto de reflexões a respeito daquilo que se passou, e novas metas para o próximo ano que se inicia. Algumas pessoas decidem cuidar mais da saúde, planejam fazer exercícios físicos, outros desejam completar um curso que começou ou até mesmo iniciar um novo curso. Tem aquelas pessoas que querem ler mais, que querem aprender algo novo. Então é um momento ali de ajustes e planejamento para o ano que se inicia. Só que quando vem a correria do dia a dia, nós vamos esquecendo desses propósitos que nós estabelecemos, e quando chega o final do ano, a gente para poder pensar e percebemos que não colocamos nada em prática, ou se colocamos, não colocamos todas as coisas que nós planejamos, e chegamos muitas vezes no fim do ano devendo ali cumprir alguma meta. E por isso eu quero compartilhar com vocês uma dica que funcionou para mim, que foi começar com uma ou até no máximo 3 metas ao longo do ano aí, que essas metas eu pude ter constância nelas. E uma dessas metas foi ler a Bíblia de uma forma sequencial, de Gênesis a Apocalipse. Então eu dediquei todas as minhas manhãs para poder ler mais da palavra. Eu separei ali um cronograma diário de no máximo 3 a 4 capítulos por dia, e com isso eu consegui chegar até o final do ano com essa leitura completa da Bíblia. E se tem uma coisa que eu posso afirmar com essa meta que eu tive ao longo do ano, é que essa leitura sequencial transformou a minha vida espiritual, transformou a minha intimidade com Deus, o meu dia a dia com Deus, e tudo que eu cresci em intimidade e em conhecimento com Deus durante esse ano de 2024 foi lendo a palavra do início ao fim. E nesse vídeo eu gostaria primeiramente de trazer aqui para vocês 3 impactos que aconteceram na minha vida por meio da leitura. Uma das maiores bênçãos que eu pude desfrutar na minha vida nesse ano de 2024 que se passou foi poder viver Oséias 6:3, que diz: "Conheçamos o Senhor e esforçamo-nos em conhecê-lo." Cada capítulo lido, cada versículo, cada história que eu me envolvi na leitura da Bíblia me trouxe um novo vislumbre a respeito do amor de Deus, a respeito do caráter de Deus, conhecer quem Deus é, não só do que as outras pessoas ministram, mas também de me aprofundar na palavra, conhecer quando lá no Novo Testamento Jesus fez aquilo e aquilo para se cumprir o que foi dito no Antigo Testamento, conseguir contemplar a Bíblia como um todo. Isso me trouxe mais conhecimento de quem é Deus. E não há nada melhor do que conhecer aquele que te criou, não é mesmo? Então isso me trouxe mais intimidade com Deus, mais amor, perceber o zelo dele pelo seu povo, por cada um de nós, o cuidado dele nas nossas vidas. Isso aumentou o meu amor para com Deus. Isso fortaleceu a minha fé, isso me fez permanecer conectada com Ele, independente das circunstâncias. Então, viver isso, contemplar, conhecer a Deus nesses mínimos detalhes por meio da leitura bíblica foi uma bênção extraordinária na minha vida. Eu pude ter mais intimidade com Ele. Então, de fato, eu consegui viver Oséias 6:3, que é conhecer ao Senhor e seguir conhecendo ao Senhor. E a Bíblia é uma leitura que você lê de uma forma hoje, pode ser que amanhã você leia e Deus te dê um outro olhar a respeito daquilo, não a respeito de uma revelação nova, que talvez nenhuma pessoa teve, mas Deus ele consegue no mesmo versículo falar com você de forma diferente, suprir as suas necessidades de forma diferente, trazer para você, uma resposta que você precisa. E às vezes você leu ali aquele versículo várias e várias vezes e você não teve uma resposta a respeito de algo, mas naquele momento específico que você abriu a Bíblia, você conseguiu ter um discernimento a respeito do que Deus gostaria de falar com você. Então a Bíblia ela não é uma coisa, um livro ali que você lê e depois você não precisa ler novamente. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a Deus. Quanto mais você lê, mais você tem a noção, a dimensão do amor dele por você. Então, ter essa prática, todas as manhãs me permitiu conhecer mais a Deus e desfrutar do amor dele. Em 1 Coríntios 10:12 diz o seguinte:
Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ao longo da leitura da Bíblia, eu pude perceber que mesmo com o cuidado e o zelo que Deus tinha com o povo de Israel naquela época, as pessoas ainda assim se desviavam da palavra dele. Quantas e quantas vezes nós podemos ler nessa Bíblia que Deus ele clama para que o povo se arrependa. Por meio dos seus profetas, ele fala, olha, se arrependa, se desvie desse caminho, volte para o caminho correto, largue as práticas que não te trazem bênção, larguem as práticas que te afastam de mim, larguem os ídolos. E quantas vezes nós vemos que as pessoas, elas clamam a Deus, elas são ali atendidas e logo em seguida elas esquecem completamente de Deus. O livro de Juízes, quando nós paramos para perceber, ele é uma sequência de erros e acertos de pessoas que se esqueciam, do cuidado de Deus para a vida dela. E isso eu percebo aplicando para a nossa vida, que nós devemos sim nos esforçar em conhecer, em obedecer a palavra de Deus, em ter intimidade com Deus, mas antes de tudo, de qualquer coisa, nós devemos entender que nós podemos falhar em algum momento da nossa caminhada se nós olharmos somente pelas nossas forças. A Bíblia diz que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na força do seu próprio braço. E sabe, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar que nós somos autossuficientes em relação ao conhecimento de Deus. Não é esse o caminho. Esse caminho nos leva a soberba, nos leva ao orgulho e nos faz totalmente se desviar do Senhor. Então, o que eu aprendo com isso e olhando para a história de Israel é que nós devemos depender de Deus o tempo inteiro, sabe? Depender do amor dele, depender do cuidado dele e não se achar autossuficiente, se achar que a gente sabe demais, que a gente conhece demais. Eu já li a Bíblia toda, então eu tenho todo o conhecimento, a pessoa não pode discutir comigo a respeito da Bíblia porque eu já li tudo. E não é esse o caminho, porque se quanto mais nós conhecemos, mais nós temos que depender dele e não confiar nas nossas próprias mãos para não cairmos em ciladas. Em Romanos 10:17 fala o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Esse foi um aprendizado poderoso que eu tive nesse ano de 2024, Que a fé, ela vem por você se envolver, por você ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós oramos, Deus me dá mais fé, às vezes nós cantamos isso, mas o único meio de termos mais fé é lendo, e ouvindo a palavra de Deus. É ela que penetra o nosso coração, é ela que produz fé ao nosso coração, porque quanto mais, igual eu falei, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos a dimensão, do amor dele, do cuidado dele conosco, e conhecê-lo faz com que nós tenhamos fé nele. Então, a única forma, de termos a nossa fé aumentada é por meio da palavra de Deus, igual nós lemos em Romanos. Então, um dos maiores aprendizados que eu tive, esse ano que se passou, é que quanto mais eu leio, quanto mais eu desfruto, quanto mais eu me deleito na palavra de Deus, mais fé eu tenho naquele que me criou. Os benefícios em ler a Bíblia vai além dos benefícios espirituais. Um estudo conduzido pela CBE demonstrou que se envolver com as Escrituras pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, elas trazem um impacto significativo em atitudes que nós temos que são prejudiciais para nossas vidas, além de trazer impactos no aumento de atitudes positivas. Então eu trouxe aqui para vocês alguns desses benefícios para vocês perceberem o quanto estar envolvidos com a leitura da palavra pode favorecer a sua vida. Primeiramente, existem umas reduções em alguns comportamentos, tá? Beber em excesso diminui 62%, visualização de pornografia diminui em 59%, fazer sexo fora do casamento diminui 59%, jogos de azar diminui 45%, atacar com raiva diminui 31%, fofoca diminui 28%, mentira diminui 28%, negligenciar a família diminui 26%, comer demais ou manusear maus alimentos diminui 20%, gastos excessivos ou mau uso do dinheiro diminui 20%. O engajamento com a Bíblia também produz alegria e paz, reduz alguns impactos emocionais prejudiciais para a nossa vida, e por isso também eu trouxe para você alguns desses impactos. Sentindo-se amargo diminui 40%, pensar destrutivamente sobre si mesmo e sobre os outros diminui 32%, sentir que precisa esconder o que fazem ou sentem
diminui 32%. Ter dificuldade de perdoar os outros, diminui 31%. Sentir-se desencorajado, diminui 31%. Experimentando a solidão, diminui 30%. Pensar mal dos outros, diminui em 18%. Sentir medo e ansiedade, diminui 14%. Esses impactos, por si só, eles já são muito favoráveis, porque eles diminuem em grande quantidade sentimentos negativos, comportamentos prejudiciais, mas não só isso, o envolvimento com a palavra de Deus, ela não só afeta as nossas vidas no sentido comportamental e no sentido sentimental, mas ele também aumenta a nossa fé, que foi um dos impactos que eu comentei com você, que eu tive ao longo do ano que se passou. Então, quanto mais nós temos fé, mais nós temos a sensibilidade de demonstrar a nossa fé por meio das nossas atitudes, e com isso nós temos alguns resultados também muito significativos que esse estudo trouxe para nós, que são as doações financeiras para igrejas, ela aumenta em 416%. A memorização das escrituras, ela aumenta em 407%. Discipular os outros aumenta em 231%. Compartilhar nossa fé com os outros aumenta 228%. E as doações financeiras para causas que não são voltadas para a igreja, ela aumenta em 218%. Com base na minha experiência de 2024 e com esse estudo, não resta dúvidas que se envolver com a Bíblia seria uma meta fundamental para esse ano de 2025. Se envolva com a palavra de Deus, se envolva com as escrituras. E tem essa leitura dessa forma que você lê do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, que foi o que eu fiz com essa Bíblia aqui. Você pode fazer isso com a Bíblia que você tem em casa ou até mesmo pelo celular. Então é fundamental que você se envolva, porque quanto mais você vai se envolver com a palavra, mais você vai perceber os impactos que nós citamos aqui no seu dia a dia. E provavelmente também você terá outros impactos, porque a nossa experiência com Deus, ela também é uma experiência individual. Então Deus pode revelar a você de formas infinitamente diferentes, Ele pode responder a você por meio de versículos de uma forma diferente. Então experimente isso no seu ano de 2025, sabe? Tenha Jesus, tenha a Bíblia, tenha a palavra como prioridade. Seja essa uma das metas que você pode executar nesse ano, e eu tenho certeza que você vai chegar ao final do ano melhor do que você iniciou. Tá, mas aí eu li a Bíblia toda e o que eu vou fazer esse ano? Não, eu não vou parar de ler a Bíblia, porque ler a Bíblia e estar envolvido com Deus tem sido um dos objetivos principais da minha caminhada com Deus. Só não vou ler de forma sequencial de Gênesis a Apocalipse, eu vou reservar alguns dias da semana para fazer estudos bíblicos por livro. Então já tem um livro que eu quero começar a fazer esse estudo, que é o livro de Hebreus, porque eu tive o entendimento de que ele traz, de certa forma, a explicação de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, aplicando-se em Jesus. Então eu já quero começar com esse estudo bíblico, que eu tenho certeza que vai ser totalmente proveitoso, e ao longo do ano eu vou fazendo outros estudos bíblicos, conforme Deus me direcionar, e se Ele também me direcionar, eu vou poder compartilhar aqui com vocês o que eu aprendi. E não só os estudos bíblicos, mas eu também vou fazer a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho essa Bíblia aqui já tem alguns anos, eu não sei se ainda tem dela, sendo comercializada, mas ela é uma Bíblia que ela tentou de alguma forma organizar os versículos e as passagens bíblicas de uma forma cronológica, da forma que de fato aconteceu, e com isso a gente consegue entender desde a criação, aliás, desde antes da criação, Então, será essa leitura aqui também que eu farei nesse próximo ano. Se vocês tiverem acesso a essa Bíblia aqui, eu recomendo que vocês também leiam, para que você também possa ter esse entendimento de forma cronológica a respeito da palavra. Então, eu quero encorajar vocês nesse ano de 2025 a se envolver mais com a Bíblia, que você possa chegar em dezembro tendo a dimensão desses impactos, que você possa se envolver e conhecer mais a Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela pode transformar a nossa vida, ela pode transformar as suas atitudes, ela pode transformar as situações ao seu redor, porque quanto mais você lê, mais você tem fé em Deus. Então eu quero te incentivar a viver um 2025 centrado em Jesus, centrado em Deus, na palavra dele. Eu tenho certeza que você vai chegar no dia 31 de dezembro de 2025
melhor do que você iniciou. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado e se falou com você, que você possa compartilhar com outras pessoas para que possa também edificar outras pessoas. E é isso, fiquem com Deus e até mais!